Olá, eu sou a Ana e hoje vou reagir a uma casa de uma atriz, vá lá, finalmente alguém que eu conheço nestes vídeos da AD, porque eu nem sempre conheço o pessoal que aparece aqui a mostrar as suas casas. Ela chama-se Rachel Brosnahan, acho que estou a dizer bem, e eu sei que ela entrou numa série, mas era um papel mais secundário, que era do... Ai meu Deus, como é que se chamava? Era com aquele ator que caiu em desgraça, o Kevin Spacey. E ele fazia de presidente, acho que ele fazia de presidente dos Estados Unidos, era assim uma coisa. E ela entrou, ela teve assim um papel nessa série relativamente pequeno, daquilo que eu me lembro, mas depois entrou e aí era a personagem principal na fantástica Mrs. Maisel. Acho que é assim, não é? Ou The Fabulous, a fabulosa, como é que se traduz? Marvelous, a maravilhosa. The Marvelous Mrs. Maisel, pronto, que é uma série também muito engraçada, eu gostei muito dessa série e é sobre uma mulher humorista, no fundo, ali nos anos 50, acho que é quando ela começa a trabalhar. Pronto, então, vou falar sobre a casa dela, vamos lá, começar já com isto. Acho que vou tirar o casaco, isto está naquela altura do ano que eu tanto tenho frio quanto tenho calor, não é? Então, porque a casa ainda não aqueceu assim muito, depois vou andar-me a queixar quando a casa estiver quente demais. Climatização inexistente das casas portuguesas, ou da grande parte das casas portuguesas. Ok, aqui está ela e já dá para ver qualquer coisa, não é? Da divisão. Já estou a gostar das cores e dos quadros e ilustrações, pinturas na parede, já estou a achar piada. E o cãozinho muito fofo. Como é que se chamam estes cães? São corgis ou... não sei, é uma raça qualquer. Anyway. Pronto, aqui, muito estímulo, muitas cores, estou a gostar. Então, esta é logo aquela vista, não é? Quando uma pessoa entra e está logo no hall de entrada. Quando se tem um hall de entrada tão considerável, dá para uma pessoa dar assim aso à imaginação. O hall de entrada é uma zona de passagem, é assim aquela primeira impressão que as pessoas têm quando nos visitam e também é o primeiro espaço que nós vemos quando entramos em casa. Então tem que estar mesmo ao nosso gosto, mas tudo tem que estar ao nosso gosto, na verdade. Mas eu acho que no hall de entrada podemos ser assim um pouco mais extravagantes, precisamente por ser uma zona de passagem. Nós não vamos ficar neste espaço muito tempo. E aqui temos uma espécie de uma galeria, no fundo. Há pontos que ancoram esta parede cheia de quadros, que é a cômoda ao centro, ladeada por duas cadeiras, e o espelho ao centro da cômoda. Portanto, há uma simetria bastante marcada, que depois é desconstruída com a colocação destes quadros todos em torno. Se vocês repararem, o tipo de moldura é muito parecida para cada quadro, varia mais, são as cores, não é? Portanto, há uns que são brancos, uns que são pretos, mas assim a grossura, há uns dourados ali ao fundo, cor de madeira, mas a grossura é sempre um pouco a mesma. Sinceramente, neste tipo de... enfim, é quase como se isto fosse um mural composto por vários quadros, dá para sermos ainda mais experimentais, portanto, colocar molduras diferentes, uma moldura redonda ou uma mais trabalhada. Eu acho que dá para ainda experimentar mais nestes casos em que há uma boa âncora ali com estes elementos centrais que estão encostados à parede e que são muito simétricos. E depois há um tapete que também dá bastante estímulo aqui a este espaço, que tem várias cores, como as ilustrações também têm várias cores. Não acho que perturbe. A base é bastante neutra, portanto o teto branco, as paredes cinzentas, o pavimento é escuro, parece um cinza escuro ou é madeira? Eu não consigo perceber. Eles trabalharam com a ajuda de uma designer e do seu ateliê. Ela está a dizer que conhecem muitos artistas, então que têm quadros que são de artistas que eles conhecem pessoalmente, não é? E depois têm outros quadros de artistas que não conhecem ou que não conheciam e que entretanto descobriram as obras e compraram também. Isto é muito giro, isto são desenhos de interiores. Que engraçado, são desenhos que eles encontraram neste apartamento. Então emolduraram. Ok, eu pensava que ia mostrar mais da entrada. Ok, então esta é a zona de estar e parece-me que ali ao fundo é uma zona de trabalho. Para a zona de jantar parece-me pequenina. Aquela mesita ali ao fundo encostada à parede. Então, esta vista que está aqui, isto é claramente uma sala para o convívio, não é? Então temos este sofá em U, que depois está virado para dois cadeirões que têm uma mesinha de apoio entre eles e na zona do sofá há uma mesa de centro, que me parece-me que dá espaço, ela está mesmo ali encaixadinha, não é? Quadrado, está assim tudo muito organizadinho, ou seja, em termos de circulação
entre os cadeirões e o sofá e atrás dos cadeirões. Parece-me que dá para fazer essa circulação com facilidade. Tenho dúvidas em relação à distância da mesa de centro para o sofá. Parece-me ser pouco espaço, mas posso estar enganada. Nós não precisamos de muito espaço quando os móveis nos batem entre o joelho e os pés. Quando são baixinhos, quando estão a esse nível. Não precisamos de tanto espaço quando os móveis já começam a ser mais altos, quando já começam a estar à altura da nossa cintura, por exemplo. Quer dizer, 70 centímetros de altura. Portanto, a altura de uma mesa, por aí. Parece-me tudo muito simétrico, não é? Porque temos o sofá em U, o quadro que está por cima do sofá centrado com o sofá e depois os cadeirões que estão de frente para o sofá e que também me parecem estar centrados com essa zona de estar. Portanto, as zonas estão a comunicar uma com a outra e significa que para um convívio, para ter pessoas à conversa, etc., acho que parece um espaço bastante confortável. A zona lá ao fundo de assento, não sei, não estou a perceber muito bem o que é aquilo, porque parece-me uma mesa muito pequena para... Quer dizer, pode ser para jantar, ela fala do marido, portanto, eu não... Marido ou namorado, não sei, não foi claro para mim, não é importante. Anyway, parece-me que moram duas pessoas aqui, não sei se ela tem filhos, provavelmente há de dizer mais daqui a bocado. Imaginem, se são só eles os dois, para eles comerem na sala de vez em quando, ou trabalhar, se calhar. Eu estou muito presa com esta questão da funcionalidade da mesa, porque em termos de disposição, está bem, está naquele canto, parece-me ter aqui um móvel nesta zona que servirá aqui a mesa com as cadeiras, portanto, parece-me assim um retângulo aqui, e depois esta zona que está toda abrangida pelo tapete. Eu sou muito fã destas soluções porque tornam o espaço bem mais acolhedor. O pavimento é madeira. Se calhar o pavimento ali da entrada também era, que eu estava com essa dúvida, mas não estava a conseguir perceber pela imagem. E depois de resto, tudo bem, os cortinados que vêm do chão ao teto, faz sentido porque as janelas vão mesmo até lá acima. Não sou fã deste contraste que o pessoal tem esta tendência de fazer. Eu acho que é para combinar com a caixilharia da janela. Portanto, as janelas são pretas, têm a caixilharia preta, parece-me. Elas estão aqui um pouco desfocadas, que é para proteger a privacidade da atriz, não é? Não se perceber onde é que ela vive. Mas as caixilharias das janelas são pretas, portanto, eu penso que esta mania dos varões pretos, de que eu não gosto nada quando contrastam tanto com o cortinado e com as paredes, etc., terá a ver com isso. Eu escolheria outro tipo de varão, provavelmente com uma calha escondida, provavelmente uma calhazita, onde uma calha invisível, onde o cortinado encaixasse, pronto, para o varão não ter tanto protagonismo. Não gosto, mas é uma questão do gosto, de facto. De resto, bastante funcional. Aqui uma planta, não sei. Parece-me um espaço bastante bem organizado em termos dos volumes que as peças ocupam. Portanto, é mesmo um espaço de convívio para receberem os amigos, etc. Em termos da distância, isto parece muito pouca distância, vou ser sincera. Acho que é de menos. Portanto, eu arranjava uma mesa se calhar um pouco mais pequena, no fundo. Mas acho que é boa ideia ter uma mesa de apoio aqui nesta zona para pousar o que seja, não é? Ok? E depois tem muitas cores, não é? As cores, um pouco o formato da mesa também é engraçado. Estas cadeiras são iguais às que estão na entrada, portanto há essa relação, mesmo a cor do tapete que está no hall de entrada, que tem aqueles vermelhos, são tons sobretudo quentes, que eu acho que liga muito bem com os tons que estão aqui nesta sala, portanto há essa relação entre as duas zonas. Eu diria que aquele hall de entrada deve dar acesso a esta sala, portanto é uma relação bastante próxima. Eu acho que mesmo que não fosse, convém existir alguma coesão entre os espaços, mas quando há uma comunicação tão próxima, imaginem que a porta está aberta e tu vês o outro espaço, mais uma razão para existir alguma relação entre as cores, o tipo de peças que se tem num espaço e no outro. É um espaço divertido, isso tem uma variedade de cores, objetos decorativos, pinturas, etc. Portanto, é um espaço que tem muito dinamismo, tem muita vida. Ok, isto é uma mesa de jogo, no fundo. Isto é uma sala para receber amigos, pessoas e para jogar, para se divertirem. Tem ali um projetor, portanto eu suponho que eles tenham uma tela. Não sei se eles vão mostrar. Pronto, isto é uma das peças que têm por cima da lareira. De facto, as peças que eles têm aqui decorativas têm muitas cores. Então isso facilita, não é? Portanto, temos uma base muito neutra. Continuamos com as paredes brancas, no caso
desta sala, teto branco, portanto a base é toda neutra e então permite que as peças decorativas, o mobiliário sejam assim um bocadinho mais ecléticos e mais coloridos. Okay, isto é uma vista da outra parede, quer dizer, de metade da outra parede. Eu não sei se esta lareira está ao uso. Temos aqui os dois cadeirões, portanto parece-me que estarão centrados com a lareira. Não sei se eles vão mostrar essa visão mais completa desta parede, mas aqui está bastante visível aquilo que eu estava a dizer, não é? Ter uma base, um fundo todo branco, que depois nos permite colocar as peças mais coloridas, mais extravagantes, mais diferentes umas das outras. Pronto. E uma planta fica sempre bem. As estantes até estão bastante vazias, isto até levava aqui mais livros, mais coisas. Mas enfim, mas acho que fica bem quando se tem uma base neutra. Ok? Passamos para a cozinha. Ok, que engraçado. Parece assim sobre o comprido, não é? Aqui uma zona de assento. Não sou muito fã deste tecido, deste padrão, nem da combinação deste padrão com este, das almofadas. Eu gosto de mistura de padrões, eu acho que é preciso ter assim alguma sensibilidade para misturar padrões e ficar, enfim, harmonioso. Também isso é uma questão de gosto, portanto eu posso não gostar desta combinação, eles claramente gostam, portanto tudo bem. Mas acho que é demais. Quer dizer, tirando ter as linhas e estarem cruzadas e tal, não vejo grande relação entre os dois padrões e as cores. Acho que é demais, mas pronto. Continuamos a ter uma paleta base muito suave, muito clara, muito luminosa. O teto branco, aqui parece-me que é um azulinho muito, muito clarinho, ou será um verde muito, muito clarinho? Não sei, não faço ideia. Eu estou um pouco sugestionada pela cor da cozinha, que é um verde. Eles mostraram há pouco, aqui não se percebe tão bem. O pavimento também já tem bastante protagonismo, porque são os quadrados pretos e brancos, fazem muito contraste, então fazem logo um vistaço. Eu aqui acho que colocaria almofadas lisas, assim, com este tom, este mais bege, por exemplo. Pronto, não estaria aqui ainda a misturar mais padrões, mas tudo bem. Estes quadros são muito bonitos. Portanto, há muita arte em todo o lado, acho piada ao candeeiro, que é uma espécie de um candeeiro meio vintage, parece um pouco antiquado, mas acho que casa aqui bem. E a mesa, portanto eu suponho que eles comam aqui, no dia a dia, não sei. Ok, isto é uma peça que eles trouxeram de um cenário, portanto eu não sei se o marido dela é ator também, mas trabalha no meio. E eles trouxeram de um cenário qualquer lá nos estúdios em que eles trabalharam, deixaram-nos trazer, isto ia para o lixo e pelos vistos eles têm andado a levar de apartamento para apartamento, acho que já mudaram várias vezes. Ela falou que já mudou 11 vezes de casa, não sei se sempre com ela ou não, então não sei há quanto tempo é que isto anda com eles, mas enfim, tem andado. Acho que ela comentou que dos primeiros apartamentos em que eles estiveram, metia-lhes a impressão as paredes muito brancas e eles na altura não podiam investir tanto em, enfim, pinturas, se calhar arte, não sei, ela não especificou muito bem, mas não dava para fazer grandes investimentos. Então quando viram que havia estes painéis tão grandes que iam para o lixo, perguntaram se podiam ficar com eles, ficaram e então usaram para enfeitar a casa e é isso, e têm andado com eles. Agora está a falar deste telefone, que eu não sei se funciona mesmo. Ok, é uma linha telefónica Terra, que eu por acaso já comentei com o Luís, porque esta história de estarmos tão dependentes da internet, quando a internet falha, a internet, a eletricidade, quer dizer, nós por acaso até vivemos perto da nossa família, mas se não vivermos e se precisarmos de fazer uma chamada ou qualquer coisa, como é que fazemos? Não sei. Pronto, ela estava a falar disso, é precisamente a mesma questão, então arranjou este telefone que é Terra. Eu não sei como é que se diz, isto? É Terra que se diz, não é? A linha Terra. Não sei, pronto. Agora está nesta zona que é uma espécie de copa, não é? Acho que é mais copa, mas já é cozinha, não é? Isto já é a zona da cozinha. Exato, isto é assim sobre o comprido. Portanto, eles até parecem que estão a usar uma grande angular, porque isto parece-me que está a distorcer um pouco. Então aqui o espaço está mesmo aproveitado ao milímetro, parece-me. É isso, não sou muito fã da cor e deste padrão e as almofadas e tal. Aliás, eu diria que com este pavimento, nem este padrão, não sou fã. Acho que é demais, honestamente. Mas pronto. Porque não foram assim para uma coisa mais com os verdes ou... Tudo bem. Às vezes também é giro fazer o contraste e tornar a coisa mais interessante. Mas assim, para o meu gosto pessoal, não sou muito fã. Ainda por cima num espaço que me parece ser assim um pouco pequeno. Tem aqui a zona de balcão, bastante zona de arrumação. Ok, e depois esta é a zona da cozinha. De facto é muito apertada.
Portanto, isto deve ser um frigorífico, diria eu. E congelador, será isso? Depois aqui a zona de fogão. Mas é assim bastante estreita. Está toda pintada e eu acho que isto é sempre uma opção interessante quando o espaço é pequeno, porque a nossa tendência quando os espaços são pequenos é pintarmos de cores claras, o mais claras possíveis, para refletir a luz, não é? Para dar aquela ilusão de que é maior também, porque as cores mais escuras aproximam-se de nós, portanto tendem a fechar um pouco os espaços. Aqui há um contraste entre este verde escuro e o branco, do balcão, da parede, do teto. Eu acho que dá interesse a esta divisão, honestamente. Acho que fecha um pouco, acho que é inevitável, mas ao mesmo tempo, como tem estas outras superfícies brancas que refletem a luz, não acho que fique assim tão fechado, tão claustrofóbico. Parece-me ter bastante luz esta divisão. Tem aquela janela ali ao fundo, os balcões brancos refletem. Eu acho que está um bom equilíbrio. Pronto, ela está a falar do pavimento, não é original da casa, mas eles acharam que tinha assim um aspecto suficientemente vintage para ser integrado. Eu acho que marca logo muito o espaço. É assim um compromisso grande. Mas até acho que funciona bem. E depois tem este nicho para o fogão, acho isto bonito. Também é um pouco reminiscente de algumas casas portuguesas. Eu só me lembro de ver isto em Lisboa, honestamente, em apartamentos. Que tem assim o fogão um bocadinho mais para dentro e depois tem assim uma chaminé. E é giro, tem aqui aproveitamento do espaço ao máximo, não é? Para colocar os condimentos, etc, os temperos. Ok, já estamos no outro espaço. Ok, é um quarto mesmo junto à cozinha. Isto devia ser, há algumas casas cá em Portugal que também têm. Uma casa em que os meus avós viveram no Estoril tinha uma divisão dessas, que os meus avós nunca usaram, que é uma zona de dormir e uma casa de banho pequenina para uma empregada de dentro, no fundo, e que tinha acesso direto à cozinha. E eles fecharam esse acesso da cozinha ao quarto e abriram uma porta de acesso ao quarto, portanto, para terem um quarto suíte, no fundo, a mais com a casa de banho. Eu nem sei se não era o quarto deles, deixa-me pensar. Se calhar, eu acho que era o quarto deles, sim, acho que transformaram no quarto deles, acho que foi isso. E parece-me que isto será um desses casos. E que eles transformaram assim num quarto pequenino, ok? É uma casa de banho muito pequenina e eu acho que isto funciona muito bem, muitas vezes em espaços bastante pequenos, ir para as cores mais extravagantes e mais fortes, porque tornam o espaço também mais interessante. Podem não necessariamente abrir, mas não acho que feche também ao mesmo tempo. Acho que torna o espaço mais dinâmico, mais divertido. Também, isto é uma casa de banho super estreita, estão a ver a largura aqui do lavatório, mas tem chuveiro, tem sanita e lavatório. Acho engraçado que eles coloquem aqui os prémios, não sei se foram os prémios que eles ganharam dentro da casa de banho. Enfim, e depois esta zona de quarto, eu não estou a perceber muito bem se isto é uma zona, se é mesmo um tipo quarto de hóspedes, ou se é uma zona que pode ser usada pelos convidados, ou sei lá, sem uma função assim tão definida. Se é uma espécie de casa de banho social. Tem uma zona de jantar, boa. Zona de jantar, biblioteca. Gosto desse aproveitamento. Eles realmente gostam de cores fortes. Portanto, o apartamento é isso, é bastante eclético e tem assim esta experimentação também com as cores. E aqui é as paredes e o teto tudo pintado da mesma cor. Tem um janelão muito grande. Eu de facto acho que este tipo... Eu gosto muito destas cores muito profundas, assim mais fechadas, e pessoalmente não tenho nada contra pintar espaços que não tenham propriamente até imensa luz natural, com estas cores mais fechadas, porque eu acho que torna o espaço muito acolhedor e depois, consoante a decoração que uma pessoa colocar lá dentro, também o tipo de mobiliário, etc., eu acho que pode ser um espaço especial, assim, em termos sensoriais. Pronto. No caso deles, este apartamento tem muita luz, tem imensa luz, quer dizer, praticamente todos os espaços têm janela, mesmo aquela casa de banho minúscula tinha uma janela. Portanto, ainda dá mais vontade de fazer estas experimentações sem ter medo de fechar demasiado os espaços ou dos espaços ficarem muito opressivos. Este espaço tem duas entradas de luz, não é? Portanto, uma deste lado, outra deste lado, que vem de uma outra divisão, mas como as portas são vidradas, passa a luz através daquelas portas também.
O tapete é mais claro, então faz um contraste com o pavimento e vai refletir alguma luz. A madeira é um tom médio, não é muito claro, mas também não é escuro. Portanto, eu diria que está aqui num médio, médio claro. Esta cômoda já é uma cômoda mais escura, parece-me com embutidos. Enfim, e o candeeiro é interessante, é assim branco. Isto é tudo bastante eclético. Eu acho que denota um gosto pessoal marcado. Eles trabalharam com uma designer, portanto eu não sei quanto está aqui de influência também da designer. Se foi mais uma questão de por onde colocar as peças ou deduzo que também tenha ajudado na escolha das peças. Eu acho que está um espaço muito harmonioso, tem bastante circulação em torno da mesa de jantar. Acho interessante que seja uma espécie de zona de jantar, biblioteca, até porque se fosse, no meu caso, eu usaria isto para trabalho também. Portanto, seria uma mesa de trabalho também. Se bem que eu gosto de variar, eu não gosto de estar sempre no mesmo sítio, mas é isso. Mas acho interessante esta espécie de função dupla. Vamos lá, deste espaço. E eu sou um bocado parcial a bibliotecas, não é? Gosto muito de livros e... Ela está a dar imensos pormenores sobre o processo de design e de decisão das cores, etc. Eu depois coloco o vídeo completo lá em baixo para vocês verem. E eles dividiram esta divisão. Acho que esta divisão ia até os outros janelões. Ok. Ela vai falando que eles queriam que a casa tivesse assim um ar relaxante e acolhedor, etc. E a mim está-me a dar essa vibe. Acho que é muito ao meu estilo pessoal também. Eu gosto de casas ecléticas, com muitas obras de arte e peças decorativas. Gosto dessa dinâmica e tal. E acho que às vezes o equilíbrio é difícil, mas eu acho que, para não ficar muito pesado e muito maximalista, mas no caso desta casa acho que está bastante equilibrado até agora. Esta é uma outra divisão. Ok, é tipo o escritório, portanto temos aqui uma vista, duas janelas, estão a ver, são divisões, mesmo numa divisão tão pequena há muitas entradas de luz e o espaço está aqui aproveitado também assim ao máximo em termos de arrumação. Esta diferença, não é, do padrão do tapete, o padrão do cadeirão, o padrão desta cadeira que está aqui à mesa, são coisas muito diferentes, não é? Eu não sei se me lembraria alguma vez de conjugar as duas peças. Como eles já mudaram de casa algumas vezes, isto pode-se dar o caso deles terem peças que queriam manter, não é? E integrando com peças novas, porque se calhar este apartamento é maior, eu não faço ideia. Mas acho que está bem misturada a coisa. Portanto, esta cadeira da secretária tem as listas, que depois combina com este romanete que está na janela, e depois aqui este cadeirão é assim uma espécie de microcosmos, porque aquela almofadinha está mesmo a combinar com o padrão, é o tom liso deste padrão que está aqui, mais escuro. Isto não tem nada a ver com nada, mas tudo bem, não acho que fique mal. Eu acho que é porque não são assim tantos elementos e a base é muito clara. Portanto, é as paredes, o teto, é tudo, parece-me branco. É engraçado porque aqui está-me a dar um tom meio acinzentado. Mas este aqui parece-me branco. Então pode ser só o efeito da luz, não é? E acho que a coisa até funciona. Acho imensa piada a estes arranjos. Já não é o primeiro que está a aparecer aqui na casa. Acho que estão muito giros. E depois este é o outro canto. Portanto, o sofá, assim, pequeno, com este quadro. Eu gosto muito do quadro. Sinceramente não sou fã. Não sou fã das almofadas. Estas cores acho que até ligam bem com as cores do outro candeeiro que apareceu ali há bocado. Este sofá, eu gosto do sofá, mas não acho que combine muito bem. Este canto, sabem, comparado com o resto, com o que se passa no resto desta divisão, parece muito vazio, curiosamente. Eu não sei se eu não descentrava o sofá para um dos lados e colocava assim uma mesinha de apoio com um candeeiro ou qualquer coisa deste lado. Mas o quadro deixava centrado com a parede. Pronto, é isso. Não sou muito fã das almofadas, honestamente. Eu por acaso acho que mantinha estas e estas seriam assim um cor de laranja. Pronto. Isto é tudo muito fora da minha zona de conforto. Eu não sou assim... em minha casa eu misturo coisas, mas é isso, porque são coisas que ficaram, coisas que comprámos num sítio ou noutro sítio e nós arranjamos forma da coisa funcionar. Se eu fosse sugerir a uma cliente... Depende. Mas, opa, normalmente os meus clientes... É engraçado, eu ainda agora tive um projeto há pouquíssimo tempo. E era sobretudo de alteração
e a cliente queria assim uma sugestão de... Porque os pais compraram um sofá que não tem nada a ver com o sofá que eu sugeri e pronto. E isto já foi há uns anos, foi para há uns 2 anos. E então ela queria, e queria uma zona de jantar, que na altura quando eu fiz o projeto não referiram, pronto, não queriam zona de jantar. E eu gostei muito, eu adoro repescar projetos e ver outras alternativas de organização do espaço, tudo ok. E a proposta inicial que eu tinha feito era das paredes pintadas assim com um tom, acho que era um azul escuro, assim parecido com aquele tom que estava na sala de jantar. E depois ela pediu-me com outros tons, mais suaves, mais... Essa é a minha experiência, tem sido a minha experiência quando trabalhava em loja e agora que trabalho como freelancer, é que a maior parte das pessoas quer tons neutros. Pronto, nada contra, a minha casa é praticamente toda neutra, onde nós, eu e o Luís, nos, enfim, excedemos mais é na decoração. É nas peças decorativas que vamos arranjando, seja mantas, almofadas, jarras, sei lá, outras peças decorativas de cestaria, plantas, já disse plantas, enfim, plantas naturais, plantas Lego, plantas secas, enfim. Então, candeeiros, é aí que nós damos personalidade ao espaço, eu acho. Também porque a casa não é nossa, não é? Porque, sinceramente, se a casa fosse nossa, eu acho que o hall de entrada tinha outra cor. Ali o corredor tinha assim uma cor mais escura, apesar de não ser um espaço, lá está, nem que apanhe assim tanta luz, nem que seja muito grande, não é de todo, é bem pequenino. Mas eu dava-lhe assim uma cor mais forte, mais fechada, é isso, para lhe dar assim essa personalidade, estão a perceber? E depois com as peças decorativas a coisa quebraria ali um pouco. Estou-me a distrair imenso, já estou aqui há muito tempo. Mas pronto, isto tudo para dizer que, na minha experiência, a maior parte das pessoas quer tudo assim muito simples e muito neutro. Pronto, então, aqui, distraí-me tanto, que tangente, é isso, já disse, portanto, provavelmente colocaria umas almofadas laranja, porque acho que vão ligar com estas almofadas aqui e com o quadro, e tirava estas. E movia o sofá e colocava aqui uma mesa de apoio com um candeeiro ou uma planta ou qualquer coisa. Pois, esta imagem a parede parece mais cinza, assim um cinza muito clarinho, mais do que o branco. Ela está a falar do quadro e percebe-se que ela gosta muito das peças que tem e tem uma ligação com todas as peças que eles vão escolhendo, não é? Esta é uma foto da tal série, a maravilhosa Mrs. Maisel. Ok, não sei que zona é esta. Outro telefone, meu Deus, quantos telefones é que eles têm? Parece também daqueles de terra, não é? Pronto, ela gosta muito de riscas. Ok, deve ser um corredor de acesso aos quartos, diria eu. Não tenho a certeza, acho que sim. Portanto, este será o quarto de casal, de Duzo. Não sou nada fã destas cores na cama, pronto, mas lá está, mais uma vez, uma questão de gosto. E nem gosto da sanca pintada assim. Isto é sanca, não é? O rodapé é sanca, estou a dizer bem. Meu Deus. Não sou muito fã desta opção de pintura das paredes. Eu acho que se isto fosse tudo, até porque depois não é bem a mesma cor, é uma outra cor, não é? Não é a cor que está aqui na cama. Olhem, é um espaço em que eu acho que são estímulos a mais e que não combinam assim tão bem, na minha opinião. Acho imensa piada ao candeeiro, gosto deste padrão que está aqui também nestas almofadas e neste banco que me parece que estará numa janela. Esta cor em particular, eu gosto da cor, sinceramente, mas é uma cor tão parecida com a madeira, com a cor da madeira, que acho pouco interessante como cor para pintar o quarto, sinceramente. Pronto. E depois não gosto desta opção, que já disse, não é? De pintar a sanca de uma outra cor. Acho esquisito. Portanto, eu provavelmente ou pintava tudo da mesma cor, exato, sim, tipo ao branco ou um tom diferente, se calhar para dar com este tecido, talvez um azul, não sei. Porque estes tons são brilhantes, este azul e este também são brilhantes, mas uma variação deste azul. Talvez um azul mais acinzentado. É porque é engraçado, porque o quarto, eu acho que é aquele espaço em que faz até sentido ele ser mais fechado, ter uns tons mais fechados. Mais do que uma sala de jantar ou uma cozinha. Quer dizer, faz sentido tudo, enfim, tudo aquilo de que eles gostarem, não é? Mas na minha cabeça aqui é que faria todo o sentido ter assim um tom mais escuro nas paredes e no teto e ser tudo o mesmo tom.
eu escolheria outra cor, mas eu depois também não gosto deste tecido, portanto eu iria para outro tecido qualquer. De resto, acho imensa piada este quadro que está aqui, em termos de, enfim, proporções, não é? Dos móveis e da colocação dos móveis. Aqui há uma janela, portanto eles escolheram colocar uma espécie de secretária tocador, que eu não sei se faz as vezes de mesa de cabeceira, deduzo que sim. Esta cama, ela poderia estar mais centrada, com a parede. E então colocar uma mesa de cabeceira de um lado e do outro e manter esta zona de tocador. Provavelmente era o que eu faria, desde que permitisse a abertura destas portas. Deste armário, parece-me que será um armário embutido. Portanto, eu provavelmente centrava a cama. Se possível, punha 2 mesas de cabeceira e mantinha esta zona de tocador. Ok, esta é outra parede e tem aqui assim esta tela gigante que combina muito bem. Este canto está muito interessante. Eu colocaria uma cadeira igual a esta do outro lado também, para marcar mais essa simetria. E depois tem esta zona, meu Deus, que inveja. Uma pessoa pode estar a ler ali à janela. Pronto, acho engraçado porque ela está a dizer que isto para ela é calmante. Pronto, eu acho que há aqui muitos estímulos e muitas cores. Até agora é o meu espaço menos favorito. Eu, sobretudo por causa da pintura, honestamente, e deste padrão da cama. Né? É a cena que me está a meter mais confusão. E nem acho que esta cor de... não é? Acho que já disse isto. Parede combina assim tão bem com este padrão, mas gosto do padrão em si. Portanto, eu não sei se não iria, talvez até para um vermelho escuro. Até podia ser um vermelho escuro. Assim para todo o quarto. Ok. O cãozinho muito fofo. Aqui dá para ver a vista geral também. Isto é mais tipo tocador. Exato. Eu acho que iria para um tom mais fechado, um vermelho, e mudava. Isto ia fazer bastante contraste, mas se o vermelho fosse escuro, não faria assim tanto contraste, como são tons bastante escuros. E mudava este tecido. Este é um cantinho muito giro, com a mesa de cabeceira e aqui o quadro. Este cantinho é muito bonito, acho muito bonito. Pronto, em cima dos livros não, em cima do móvel e os livros aqui de lado. Pronto, não gosto nada destes fios aqui, portanto é isso, eu meti-os lá para trás e provavelmente chegava à cama. Mas vendo assim, eu não sei se isto depois teria muito espaço para abrir, não sei, só medindo. Ai, tão fofinho o cão, ai meu Deus. Já estamos aqui numa casa de banho, ela disse, ao lado da sala de estar. Esperem, mas havia aqui uma casa de banho do quarto, ou elas não vão mostrar, se calhar não vão mostrar. Porque havia ali uma porta, está aqui. Está ali uma porta para a casa de banho, portanto isto é uma casa de banho suíte. Isto é uma casa de banho suíte? Não, isto é um quarto suíte, tem casa de banho. Oh, credo. Ela disse ao lado da sala de estar, esta casa de banho. A sério, é que isto por acaso parecia a imagem de... Ai meu Deus, estou tão... É que isto parecem as cores parecem as cores do quarto e aquilo parecia a imagem que se via da porta do quarto para dentro da casa de banho, exato. Mesmo a planta. Eu acho que ela enganou-se, porque ela disse living room. Ou fui eu que percebi? Não, eu acho. Não interessa. Parece-me que esta é a casa de banho do quarto. Ok, eles escolheram um metal que ele está assim muito brilhante, não é um dourado muito brilhante, mas com o passar do tempo vai ficar um bocadinho mais escuro, um bocadinho com um ar mais gasto, mais envelhecido. Também é interessante ver os materiais e ter essa expectativa, que o material não vai ficar igual sempre e que vai começar a ter esse ar mais vivido. Ok, este é outro quarto. Isto parece-me assim um quarto mais equilibrado em termos das cores e dos elementos que estão aqui. Continuo a não ser fã desta pintura da Sanka só e das molduras das portas e tal. Não sou mega fã. Tem um tapete bastante considerável, como tinha o outro quarto, mas era só branco, não tinha padrão. E aqui está tudo mais a condizer. O padrão do papel de parede também é bastante simples. E com fundo branco, parece-me ter 2 mesas de cabeceira, uma de cada lado, portanto é assim tudo mais simétrico. Este móvel é interessante, parece assim um pouco inusitado aqui neste espaço, mas tudo bem.
E depois tem ali uma zona, aquilo também era uma zona de tocador, pareceu-me. Que esta vista, isto é engraçado. Continuam a ser muitos elementos, mas aqui eu acho, apesar de tudo, que eles combinam um bocadinho mais. Esta cor, não sou fã desta cor, também juntamente com aquilo que está dentro do quarto, acho que não tem grande relação, portanto estou a sentir um bocado o mesmo que senti no quarto anterior. Não gosto do tipo de pintura e não sou fã deste papel de parede. Pronto, este tapete tem assim uma presença, tem muita presença, não é? Portanto tem assim um padrão com várias cores. A cor base é o azul, mas eu acho que até fica bem com este padrão da cama e a colcha vermelha. Eu, mais uma vez, eu pintaria provavelmente as paredes e o teto de outra cor. De uma cor... o que é que eu usaria aqui? Não sei, talvez um laranja escuro. Isso é parecido com o outro terracota. Mas ia mais para o laranja. O laranja é um bocado... É uma cor assim um bocado enérgica. Acho que para um quarto é capaz de ser tomates. Não sei. Continuando a ver. Mas não sou muito fã das escolhas aqui para as paredes e caixarias e portas e molduras das portas. Não sou mega fã, confesso. Pronto. Esta é a casa de banho. Ok, isto é uma outra vista. Gosto muito deste conjunto de elementos que estão aqui deste lado. Também gostava do outro quarto, achei que também funcionava muito bem. Mas aqui, de facto, sinto que são muitas cores. Acho que há aqui uma cacofonia. Eu preferia ter tudo branco e depois logo se vê. Não sei. Estou a pensar se iria para um azul. Um azul assim, mas mais este azul desta almofada. Assim, um azul mais acinzentado. Porque acho que também ia ligar bem com este tom e acho que também ia ligar bem com este vermelho. Ai, que engraçado. Ela diz que trouxe assim algumas peças dos cenários da fantástica, da maravilhosa Mrs. Maisel. Pronto, acho que terminou. Ok, pronto, terminou. Eu acho que sinto que andámos a saltitar de divisão em divisão de forma um pouco aleatória ali a dada altura. Eu gostei da casa, no geral. Gostei da casa e de todo o dinamismo entre as divisões, da personalidade muito vincada com as peças que eles trouxeram de outras casas, peças que compraram a amigos, peças que foram descobrindo ao longo da sua vida de casal. Portanto, achei um espaço muito interessante. Na verdade, os espaços de que gostei menos foram, de facto, os 2 quartos. Achei esquisita a escolha de cores, sobretudo paredes e teto. Não fiquei assim muito convencida. A mistura de padrões e mesmo a mistura de cores pode ser muito interessante e feita de forma harmoniosa pode funcionar muito bem e feito corretamente pode funcionar muito bem. É sempre mais difícil. Mesmo nos projetos em que eu introduzia mais cor e mais padrões, depois normalmente ia buscar alguma coisa ao padrão. Pronto, para não ficar desirmanado. Estão a perceber? Mas há maneiras de fazer isso de forma interessante e que fique bonito. É uma questão de experimentar, de ir testando e eu, quando testo cá em casa. Mas quando trabalhava em loja, às vezes era isso. Tinha assim uma paleta, tinha as amostras de tecido e tal. Tenho algumas saudades disso, por acaso. E então escolhia um padrão mais extravagante e depois o resto ia beber a esse padrão. Se fosse um padrão de um cadeirão, normalmente não costumava ser do sofá, porque o sofá depois é uma peça muito grande, portanto corria-se o risco de ficar muito pesado e cansativo. E aqui eu sinto que foi sempre muito harmonioso até chegar aos quartos. E aí senti que foi demais, porque era o tipo de pintura que era diferente, a cor que depois não casava com quase nada, papel de parede que também não casava. Então senti que precisava ali de uns afinamentos nessas divisões. Pronto. Mas de resto achei uma casa muito interessante e muito acolhedora. E parece-me uma casa assim mesmo para o convívio. Sabem? Para receber pessoas, para estar com pessoas, conversar sobre o que está lá. Não sei, parece uma casa alegre. É isso, parece uma casa alegre. Outra coisa de que eu não gostei muito depois foi na cozinha. É isso, achei que em alguns momentos era demais. Esticou-se a corda e rebentou ali um bocadinho. Que era o pavimento que era preto e branco e depois aquela zona de pequeno almoço com o sofá e tal, eram muitos padrões. Achei que era too much.
Mas por outro lado, a parte da cozinha pintada de verde e mesmo o aproveitamento dos móveis, etc., isso achei que estava bem conseguido. É isso, pronto. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam bem. Boa Páscoa e até à próxima. Tchau, tchau.